Te louvamos e engrandecemos nessa noite. Pai, que o Senhor venha dar, Senhor, sabedoria a cada lar aqui representado para estar administrando, Senhor, aquilo que o Senhor coloca na mão de cada sacerdote, de cada lar. Pai, que o Senhor venha fazer superabundar, Senhor, as nossas dispensas. Pai, em nome de Jesus, que nós venhamos ter para emprestar. E nós não tomaremos emprestado, porque a Tua palavra assim diz. Nós te louvamos, engrandecemos pelo privilégio de nós estarmos aqui, podendo devolver aquilo que é teu. Pai, em nome de Jesus, e nós oramos também, Pai, pelos nossos terrenos, pela expansão, Senhor, da nossa igreja. Nós sabemos, Senhor, que já está no teu coração, já está tudo preparado. Senhor, e com um ato de fé nós já te agradecemos, pois nós sabemos que nós comeremos, viveremos o melhor dessa terra. E o Senhor tem o melhor dessa terra para a Igreja Batista do Amor. E com uma linda salva de palmas nós te agradecemos. Nós louvamos e agradecemos o teu santo nome. Muito obrigada, Senhor. Você pode tomar o seu lugar. Glória a Deus por isso. Nós continuamos no nosso projeto. E só para informar a igreja, né, aquela proposta que nós fizemos, por enquanto ela não foi aceita, né? Mas pelo que consta ainda não foi vendido o terreno. Então a proposta está lá. Nós estamos orando e vamos continuar orando, porque Deus, Ele tem a vitória para nós. Amém? Deus tem a vitória para você, querido? Deus tem a vitória para nós. Jesus é a nossa vitória. Nós louvamos a Deus pela vida da Bruna. Está aqui com o Flávio, Humberto, né? Deus abençoe, seja bem-vindo em nome de Jesus. Nós ficamos muito felizes com a sua presença aqui, que você possa desfrutar da presença de Deus nesse lugar. Amém? Mais alguém nos visita hoje pela primeira vez? Mais alguém? Amém? Na verdade, o nosso querido ali está voltando, né? Seja bem-vindo em nome de Jesus. É Marcelo, lembrei. Amém? Deus abençoe, viu, querido? Seja bem-vindo também de volta à sua casa, a casa do seu pai. Amém, queridos? Glória a Deus, né? Ontem nós estivemos ali na igreja do Evangelho Quadrangular, foi uma bênção, pastor Alexandre Pereira, e foi um mover de Deus ali naquele lugar. Eu quero louvar a Deus pela vida desses amorosos, porque nós chegamos lá, parecia que a gente estava em casa, né? Que olhava, estava cheio de amoroso lá também, né? Então, eu quero glorificar a Deus, porque aqueles que puderam, eu sei que muitos ligaram, pastor, não vou poder, mandaram mensagem, outros, né, tinham compromisso, mas a gente fica assim muito feliz, porque como igreja nós temos aprendido assim, a viver junto um do outro, a participarmos das coisas juntos, isso tem sido bênção. Então, querido, fica junto. Tá, querido? Fala para o seu irmão assim, fica junto. Sabe aquele arroz assim, unidos venceremos? Daquele jeito, juntinho, sabe? Tem que estar junto, você tem que estar próximo, sabe? Porque até no mundo animal, né? Até no mundo animal, os animais que eles se desgarram da sua coletividade, eles ficam mais suscetíveis, propensos ao ataque dos predadores. Se no mundo animal é assim, no mundo espiritual não é diferente. Aquele que às vezes assume uma postura independente, uma postura individualista, às vezes ele acha que não precisa congregar, e ele desgarra, ele fica como uma presa fácil ao inimigo. Porque Hebreus 10, 25 diz, não deixeis de congregar como é costume de muitos, ou de alguns, né? Antes nós devemos fazer admoestações uns aos outros, tanto quanto nós vemos que o dia se aproxima. O que é fazer admoestação um ao outro? Não é ficar exortando, colocando juízo na vida do outro, não. É encorajando. Jesus está voltando, sim ou não, igreja? Jesus está voltando. Então, o que é admoestar um ao outro? É falar assim, querido, vamos lá. Jesus está voltando. A pessoa às vezes está querendo esmorecer, às vezes passa uma luta, você está ali do lado, e por isso que temos que estar junto como igreja, porque um cuidando do outro, um
dando suporte, né? Suportai-vos, ouvimos essa mensagem no Café com Deus essa semana, né? Suportai-vos uns aos outros em amor. Suportar assim, eu não suporto você. Não é suportar assim. É suportar, é de dar suporte, é de ser coluna na vida do seu irmão. E aí é interessante que quando nós entendemos essa palavra ali do autor do livro dos Hebreus, né? Ele falando então que nós devemos admoestar e o que? É encorajar. Estar junto encorajando. Vamos, irmão, levanta, vamos, você vai continuar, você vai conseguir. Jesus está chegando, mas nós vamos chegar junto. Isso é de uma estação, é um encorajamento. Então, nós temos que fazer isso como igreja. Amém? E é o que nós temos feito. Então, só não faz ou não está nisso quem não quer. Amém? Porque nós temos vários ambientes aqui nessa igreja, quer seja as células, quer seja o culto de milagres, quer seja amanhã com Deus, domingo tem escola bíblica, culto de celebração, jornada da aliança, e aí nós sempre estamos juntos. E ontem foi esse mover de Deus, ali na igreja do Evangelho Quadrangular, e quando nós descemos ali, para cumprimentarmos os irmãos, para a honra e glória do nome do Senhor, não é? Irmãos, irmãs, tanto daquela igreja quanto também desse ministério, compartilhar, pastor, foi uma bênção essa palavra, e falou muito ao meu coração. E aí, eu senti assim um dever moral, de trazer essa mesma mensagem hoje aqui nesta noite, amém? Porque talvez você queria estar lá e não pôde estar lá, não é, Davidson? Às vezes queria estar lá, não podia estar. E aqueles que foram ontem, eu tenho certeza que vocês vão também ter uma porção dobrada sobre a sua vida, amém? Glória a Deus. E essa mensagem eu trouxe, na verdade, no dia de ontem, porque eles estão em campanha, eles estão numa campanha de 7 quartas-feiras. E é o Deus, aliança com Deus, a campanha se chama Aliança com Deus, aliança de amor. E é tão interessante que as mensagens, era o quarto elo dessa corrente lá, e está falando sobre as alianças que Deus estabeleceu com o homem. E aí vem lá de Noé, a aliança que Deus estabeleceu com Noé, depois vem para os patriarcas, a aliança que Deus estabeleceu com os patriarcas, estabeleceu com Abraão, o pai da fé, estabeleceu com Isaac, sorriso, né? Ou seja, Isaac, ele mesmo no deserto, ele prosperou lá na terra de Gerar, no mesmo ano, aquilo que ele havia plantado, ele colheu. Também a bênção veio sobre Jacó, e Jacó, ele prosperou na casa do seu tio Labão, ele voltou com as riquezas para a casa do seu pai, e nós vemos depois a aliança sendo estabelecida também com José. E a mensagem de ontem foi exatamente a aliança de José do Egito. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 37. Gênesis 37, vamos ficar de pé para nós lermos a palavra do Senhor nessa noite, que vem também soprada do Espírito sobre os nossos corações, sobre as nossas vidas, e só quem tem ouvidos para ouvir, diga glória a Deus por isso. Amém? Diz assim, Gênesis 37, habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem. Acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais
que a todos os outros filhos odiaram-no, e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Diga assim: teve José um sonho. Amém? Você vai fechar os seus olhos novamente. Senhor, eu creio que mais uma vez, do altar dessa igreja, vai sair palavra, ó Deus, revelada do Senhor para o seu povo. Seu povo está aqui, Deus, não por causa de um homem, não por causa de uma mulher, não por causa de uma denominação, não por causa de uma religião, não por causa de um compromisso social, não porque não tinha outra coisa a fazer. O seu povo está aqui na tua casa porque te ama. O teu povo está aqui porque é sedento por ti, tem fome e sede da tua presença. Teu povo, ó Pai, está aqui porque gosta de estar junto dos irmãos, em comunhão, porque ele sabe que aonde há comunhão, Deus, o Senhor, determina a sua bênção e a vida para sempre. Então libera, Senhor, a sua bênção sobre nós nessa noite, através dessa palavra, Pai, que ela venha enriquecer, não trazer, ó Deus, não venha trazer nenhum desgosto, Pai, porque a tua bênção é assim, ela enriquece. Deus, que a tua palavra venha trazer também a unção do Senhor sobre nós, a unção do teu Espírito sobre nós, que nessa noite sejamos transformados, ó Deus, pela tua palavra, sejamos, ó Deus, edificados pela tua palavra, ó Deus, que nessa noite a tua palavra mais uma vez venha gerar fé no nosso coração, venha gerar fé na nossa alma, no nosso espírito, para que possamos perseverar, continuar caminhando, ó Deus, em unidade, como igreja, como povo teu, Deus, congregando, admoestando uns aos outros, suportando uns aos outros em amor, Pai, porque o Senhor está voltando. Que o Senhor também nos faça, Pai, ser sonhadores, sonharmos os seus sonhos. Queremos sonhar, ó Deus, os seus sonhos, para que o Senhor contemple os nossos. Queremos, Pai, que o nosso coração pulse pelos seus sonhos. Abra os nossos olhos, Pai, que possamos sonhar debaixo de uma aliança poderosa sobre as nossas vidas, e alcançar, Deus, os sonhos, alcançar, Deus, os projetos, alcançar, Deus, os desígnios, alcançar, Deus, aquilo que está no seu coração, que foi, ó Deus, liberado a nós, alcançarmos a promessa, a herança, ó Deus, porque isso o Senhor, ó Deus, é fiel, o Senhor já determinou, e o Senhor vai cumprir. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus, sobre os planos, sobre os projetos, sobre os sonhos de cada homem e mulher nesse lugar. Ó Deus, se alguém chegou aqui nesta noite com um sonho de ser curado, que esse sonho se torne realidade hoje, Senhor. Seja curado agora em nome de Jesus. Seja curado agora em nome de Jesus. Aleluia, nós te louvamos, Pai. Diga graças a Deus. Diga assim: teve José um sonho. Quantos aqui são sonhadores? Aleluia, graças a Deus por isso, que você é um sonhador. José era um sonhador. Você pode tomar o seu lugar. Quando nós lemos esse texto, Gênesis 37, no versículo de número 2, nós vemos aqui falando: esta é a história de Jacó. Essa é a história de Jacó. Mas o interessante é que do capítulo 37 de Gênesis até o último capítulo desse livro, que é o capítulo de número 50, a palavra José aparece pelo menos 2 vezes mais do que a palavra Jacó. Ou seja, embora aqui está falando essa é a história de Jacó, mas ali nesses 13 capítulos, a Bíblia falaria ou fala muito mais da semente de Jacó.
do seu filho José, o qual era, por sinal, o seu predileto. Queridos, quando nós olhamos então para esse texto, nós olhamos aqui, na verdade, um momento específico na vida desse homem chamado José. José, ele nasceu e é registrado no capítulo 30, do verso 22 a 24, registra-se o nascimento de José. Mas José, aqui ele está com 17 anos, ele está ali, ele é um jovem, é uma parte da vida dele. E o interessante é que quando nós vamos olhar as escrituras, vamos olhar esses textos, e depois você vai ler na sua casa, de Gênesis 37 até os 50, você vai ver praticamente o registro da vida desse homem. Você vai perceber ali, desde o nascimento, que foi no capítulo 30, mas a vida dele na sua juventude, depois quando ele chega ao trono no Egito com 30 anos, e você vai ver a velhice dele, já com seus 110 anos, lá no capítulo 50, ou seja, do capítulo 37 até o capítulo de número 50, são 93 anos, 93 anos é uma história, 93 anos é uma vida, 93 anos é um livro, 93 anos, querido, é muita coisa que acontece. 93 anos se passaram entre esses capítulos e muita coisa aconteceu na vida de José. Queridos, eu não sei você, se tem seus 20 anos, se tem os seus 30 ou 40, não importa, você também tem uma vida, você também tem uma história, você também tem uma trajetória de vida, você tem algo que dá também para escrever um livro, amém? E certamente na sua vida, você vai ver uma diferença, um divisor de águas, antes de Jesus e depois de Jesus. Amém, queridos? Porque a Bíblia diz que Deus não leva em consideração, não leva em conta os anos da nossa ignorância. Amém? Mas voltando aqui para a vida de José, vários registros, vários momentos importantes aconteceram na vida de José. Nesse mesmo capítulo 37, você vê José sendo invejado pelos seus irmãos. Nesse mesmo capítulo, você vê também José, por causa da inveja, sendo vendido aos midianitas, aos ismaelitas, mercadores, pelos seus irmãos, pelos da sua casa. Ele foi levado então para o Egito. Nós vamos mais à frente, no capítulo 39, nós vamos ver também ele sendo levado e vendido a um oficial da guarda de Faraó, chamado Potifar. E não foi à toa que ele entrou na casa desse homem, porque um oficial da guarda de Faraó era uma pessoa de alto escalão ali naquela nação, naquele reino. E não foi à toa que José foi vendido a esse homem, e ele entrou nessa casa. E a Bíblia também relata no capítulo 39, que tudo que ele fazia ali, quando ele estava servindo essa casa, a Bíblia diz que Deus abençoou Potifar por causa de José. Queridos, é uma bênção grande que existe na sua vida, porque, querido, você também tem uma aliança com Deus, Deus tem uma aliança com você, existe uma herança sobre a sua vida, e não importa onde você esteja, não importa se você na sua casa, como ouvi um testemunho essa semana, pastor, eu sou a primeira pessoa cristã lá em casa, não importa, você e Deus, maioria absoluta, querido. Sabe, aonde você planta os seus pés, aonde você coloca a planta dos seus pés, ali Deus te dá por herança e te abençoa, e abençoa também as pessoas que estão à sua volta por sua causa, porque existe uma aliança de Deus com você, amém? Então, queridos, a Bíblia relata isso, que por causa de José, Potifar foi abençoado, a casa dele foi abençoada, está registrado no capítulo 39, mas também no capítulo 39, diz que a mulher de Potifar
se insinua. A mulher de Potifar, porque ele era um jovem bonito, vistoso, a Bíblia relata isso, e ela começa a se insinuar, ela começa a assediar, ela começa então a se lançar ali nos desejos da carne, lascivos, mas José permanece fiel. Diga assim: José permanece fiel. Diga assim: eu vou permanecer fiel. Isso é importante, querido, que você permaneça fiel. Você está debaixo de uma aliança, você está debaixo de uma promessa, você tem herança, mas permaneça fiel. E aí a Bíblia relata então que ele foi e recusou se deitar com a mulher de Potifar. Aí você sabe que também, por conta disso, na hora dele sair correndo, isso é muito interessante, fugir de toda a aparência do mal, sabe? Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Então você tem que ter sabedoria. Muitas vezes a pessoa, já preguei sobre flertar com o pecado. Pecado você não flerta, você sai, você deixa, se abandona. E a fuga de José foi tão interessante que até as vestes ficaram para trás. Por quê? Porque essa mulher devia estar querendo agarrar ele, né? Igual aquelas tietes, né? E ele saiu correndo. E é interessante, né? Que ele não ficou lá orando em línguas, né? Até porque o Espírito Santo ainda não tinha batizado, né? Mas ele não ficou ali orando pelo Deus do seu pai, do seu avô, do seu bisavô. Ele, ó. Então faz assim para o seu irmão, assim, ó. Faz assim, quando o mal vier, você, ó, não fica flertando, não. Que você vai ver o que acontece com pessoas. A Bíblia relata com pessoas fiéis que não flertam com o pecado, e a Bíblia relata também pessoas infiéis que flertam com o pecado. Diga assim: eu escolho santidade. Amém? E aí, queridos, por conta disso, ela trama então uma história que José tinha assediado, e aí o marido caiu nessa conversa dela e mandou prender José. Então nós vemos aqui outro momento dessa história, José na prisão. Tudo isso no capítulo 39, né? No capítulo 40, José, ele interpreta os sonhos dos presos ali. Pelo menos 2 presos importantes estavam com José: o copeiro-chefe e o padeiro-chefe. E ele interpreta, e o que ele interpretou aconteceu, exatamente como ele havia dito. Ele ouviu ali os sonhos, ele ouviu ali o relato do padeiro, do copeiro, e ele interpretou e aconteceu. E quando esse copeiro, porque o copeiro saiu e foi colocado novamente no posto que ele tinha, ele foi novamente honrado junto a Faraó. O padeiro morreu, foi executado. Mas preste atenção, quando o copeiro, e o copeiro era aquele que servia o vinho a Faraó, o copeiro é aquele que estava perto de Faraó. Ou seja, você acha que também esse copeiro estava de graça ali? Você acha que Deus não estava no controle ali? Você acha que Deus não estava coordenando todas as coisas? Só que as coisas não são do nosso jeito. Diga: as coisas não são do meu jeito. As coisas são do jeito de Deus. E esse copeiro saiu reconhecendo a autoridade que José tinha, vinda do Deus dos hebreus. Mas ele sai e ele vai contar logo para Faraó: tem um cara lá que ele interpreta sonho, ele é o cara, tira ele de lá, Faraó. Fez isso? Não. Ele se esqueceu, deu branco. Ele não reconheceu o que José havia feito. E José esperava. José falou para ele: olha, lembre de mim. Porque ele sabia que ele ia voltar para junto do Faraó. E passaram-se 2 anos, até o Faraó ter um sonho, dormir de novo, ter outro sonho, das espigas e das vacas, né? E aí chamou lá os magos, os encantadores lá do reino dele, e não, a Bíblia diz, não havia quem que os interpretasse, não havia. Aí o copeiro: Faraó, lembrei, lembrei, só tem 2 anos só. Às vezes a gente quer a bênção para ontem, né? Às vezes
A gente quer que Deus faça assim imediatamente. E Deus já está movendo, sabe, céus e terra em seu favor e você não está vendo. Diga assim, não importa quanto tempo leve, eu tenho uma aliança com Deus e eu vou alcançar a minha herança, a minha bênção. Amém, queridos? Quem toma posse disso nesta noite aí? Querido, a bênção na vida do crente fiel é só uma questão de tempo. Até porque a fila está andando. Então quando o irmão, aqui é bom porque nós somos, né, domingo tinha 312 pessoas na igreja à noite. Você pode dar um glória a Deus por isso? Aqui nós estamos em mais de 100, 110, 120 pessoas talvez, com as crianças, né? 110 pessoas. Glória a Deus. Domingo de manhã também tinha muitas pessoas. Então, aqui é bom porque não é aquela loteria, porque nós não fazemos isso, né? Mas a cada momento é uma pedra cantada, né? Aí o irmão, glória a Deus! Aí o que foi? Recebi minha bênção. Aí você dá glória a Deus junto, querido. Não fica assim, recebeu, não recebi, eu estou esperando há tanto tempo. Aí canta aquela música, há tanto tempo esperei, chegou a minha vez. Dá o tom aí, querido, demorou. Agora eu perdi a unção, agora eu não... Tinha que dar o tom, porque aí você dava mais peso, abafava a minha voz e a gente ia, entendeu? Então, diga assim, a fila está andando. E olha só, quem murmura na fila, sabe o que acontece? Volta para o final, querido. O povo lá, que estava com Moisés, você lembra da história, Números 13. Números 13. Estava lá, Moisés mandou espiar a terra. Os 12 príncipes, chefes daquelas tribos, 40 dias foram do sul até o extremo norte de Canaã, da Palestina. Quando eles voltaram, Moisés, realmente a terra mana leite e mel, realmente ela é uma terra maravilhosa, mas aí começa a murmurar. Tem gigantes, tem os filhos de Anak, as cidades são fortificadas, nós parecíamos gafanhoto aos olhos deles, eles vão nos devorar, é terra que os gigantes devoram o seu povo. E aí começaram a murmurar. Aí teve que entrar um crente lá no meio, né? Dois, né? Josué e Caleb. Eia! O eia é para calar a incredulidade. Diga, eia! O eia é para calar a incredulidade. Eles levantaram e falaram, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Por que certamente? Porque quem disse não foi o homem, foi Deus. Então se Deus prometeu te dar a sua família salva, não foi o homem que disse isso, foi Deus. A sua família vai ser salva. Então, mas por causa da murmuração, os únicos daquela geração que entraram, os únicos que entraram em Canaã, foi Josué e Caleb, e os abaixo de 20 anos, porque toda a outra geração morreu no deserto, ficou andando em círculo, e o que era para durar 40 dias, a fila estava chegando, né? 40 dias, durou o quê? 40 anos. Então, se murmurar, volta para o final da fila. Queridos, demorou 2 anos para José ser tirado do cárcere. Mas quando ele foi tirado do cárcere, ele vem com tanta autoridade diante de Faraó, que ele não apenas interpreta os 2 sonhos de Faraó, mas como ele fala, Faraó, rei do Egito, você tem que colocar uma pessoa sábia. Ele não apenas interpreta, mas ele dá conselho. Ele não só interpreta, mas ele dá direção. Sabe, Deus tem te dado a palavra de Deus. Quantas vezes você se cala lá na sua família? Não é para você ser o crente enjoado não, mas quando você sabe da resposta, vai lá com mansidão, com amor, com a autoridade do Espírito Santo, você vai falar e essa pessoa vai parar para te ouvir, mesmo que ela seja Faraó. Faraó era o rei do Egito. O Egito é o tipo do mundo, era um homem do mundo. Deus levantou José, um homem crente,
E ele foi dando conselho. E aí, falou assim, tem que colocar um homem sábio, tem que colocar outros, né, administradores com ele, de modo que 1/5 do que for produzido, esses administradores façam chegar esse homem mais sábio e possa estocar, porque vai ter fome e tal. Foi dando orientações. Aí Faraó falou, disseste bem, você é o cara. E aí ele é erguido com honra. O Egito, querido, naquela época, era a nação mais poderosa da terra. Sabe, os Estados Unidos hoje, a maior potência do mundo, era o Egito naquela época. E eu acredito que o Egito ainda era maior, porque era unânime. Não havia quem fizesse frente ao Egito, era a maior nação, maior reino. Isso, acima, ou seja, acima de José era Faraó, ou seja, ele era o segundo homem da maior nação. Mas, queridos, quando Deus tirou José do cárcere, colocou ele ali no trono, ele foi feito governador. Isso está no capítulo 41. Ele ali, então, ele tem os momentos, né, que ele se encontra com seus irmãos. Você sabe da história, porque os irmãos saem da terra de Canaã, porque havia fome. Foi como José havia predito, o sonho que ele interpretou, novamente acontece. Então a família de José sai lá de Canaã para o Egito para buscar e comprar alimentos. Então ele se encontra com seus irmãos, ele se faz conhecer aos seus irmãos, aí no capítulo 42, no capítulo 45, ele vê depois, no capítulo 46, novamente o seu pai, e no final da história dele, ele morre e é embalsamado, capítulo 50 de Gênesis. Lá em Josué também, faz uma referência de José, que ele foi sepultado em Siquém, no capítulo 24, verso 32 de Josué. O que eu quero falar para você nessa noite é que nós devemos saber esperar, é que nós devemos saber aguardar no Senhor, é que nós devemos, no tempo da espera, no tempo de aguardarmos, também termos algo dentro de nós que chama-se perseverança. E junto com a perseverança, nós temos que ter outra disposição também, que é de ser um adorador. Porque não adianta apenas você esperar, não adianta apenas você aguardar, se você não tem perseverança no seu sonho, e você não tem sido um adorador, e sim um murmurador. Quantos compreendem isso? Dão glória a Deus aí. Então, queridos, o que eu quero falar para você nessa noite, se Deus te deu um sonho, se Deus te deu um projeto, se Deus te deu um plano, se Deus fez você sonhar acordado, se Deus falou, sabe, Ele colocou no seu coração algo que é dele, não importa se vierem homens, mulheres, pessoas da sua própria casa, como foi com José, os da casa de José, eles mesmos disseram, os irmãos de José diziam um ao outro, vem lá o tal sonhador. Então não importa se alguns, sabe, vão falar, lá vem o sonhador, não importa se alguns da sua casa, ou próximos a você, ou pessoas talvez que falem a seu respeito, digam, vamos aqui, vamos dificultar um pouco esse plano dele, como aqueles irmãos de José quiseram fazer, matemos, vamos matá-lo, vamos lançá-los numa cisterna, para ver o que vai dar esses sonhos dele, e vejamos em que darão os sonhos. Olha só o que diz lá Gênesis 37, 19 e 20. Gênesis 37, 19 e 20. Algumas partes desse texto diz assim: e dizia um ao outro, vem lá o tal sonhador, vinde,
matemo-lo e lancemo-lo numa dessas cisternas, e lá na frente, no finalzinho, e vejamos em que lhe darão os sonhos. Às vezes tem pessoas tentando matar os seus sonhos, entulhar os seus projetos. José, ele saiu da barra do seu pai, do conforto da sua casa, da predileção do seu pai, vestindo uma veste talar, veste linda, porque o pai dele amava ele. E ele parou ali numa cisterna e foi vendido como escravo. Paulo disse em Romanos 8:37, em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Por todas essas coisas, em todas essas coisas, que coisas são essas, pastor? Tribulação, perseguição, perigo, espada, nudez. Será que algumas pessoas aqui passam por isso? Perseguição, tribulação, perigo. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores naquele que nos amou, por aquele que nos amou. E Paulo ainda diz, em Romanos 8, versículo 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o meu propósito. Sabe o que é o propósito de Deus? É o sonho dele para mim e para você. Sabe o que é o propósito de Deus? São os desígnios dele para mim e para você. Sabe o que são o propósito de Deus? São os planos, os projetos que ele tem para mim e para você. Então todas as coisas vão cooperar, quer sejam boas, quer sejam más, quer sejam oportunas ou inoportunas, quer seja na adversidade ou talvez na paz, não importa, Deus tem uma aliança contigo, querido. Assim como ele tinha uma aliança com José do Egito, ele tem uma aliança com você também. E ele que fez essa aliança, ele chancelou a aliança com o amor dele. Ele chancelou essa aliança com a fidelidade dele. Então pode acontecer o que for, ele não vai te abandonar. Pode acontecer o que for, ele não vai quebrar a aliança dele contigo. Ele não vai fazer isso, porque ele tem uma aliança. É interessante que somente aqueles que têm aliança com Deus podem sonhar de verdade. Tem alguém aqui que tem uma aliança com Deus? Eu perguntei se tem alguém aqui que tem uma aliança com Deus, uma aliança eterna. Você está em Cristo, querido? Cristo é a nossa aliança com Deus. Cristo é a nova aliança. O sangue de Jesus estabeleceu a nova aliança. Então, se você tem uma aliança com Cristo, uma aliança com Deus, você pode sonhar, querido. Sonha. Sonha. Mas traga esses sonhos para fora. Traga esses sonhos para a realidade. Traga esses sonhos para uma atitude, como eu falei, de perseverança. Uma atitude de fé, porque a fé sem obras ela é morta. José, ele sempre se manteve fiel. A fidelidade é algo que Deus contempla. O caráter é algo que Deus contempla. Muitas vezes nós não alcançamos a promessa, porque estamos descansando apenas no amor de Deus, que claro, é uma maravilha para nós. É bom saber que Deus nos ama, é bom saber que Deus enviou Jesus, mas também é muito bom saber que Ele estabeleceu uma aliança, que há então, através dela, uma promessa, uma herança para nós. E é uma coisa importante nós falarmos aqui, uma coisa é o amor de Deus, outra coisa é a promessa de Deus. O amor de Deus é a própria essência de Deus, porque Deus é, diga, Deus é amor. Deus é amor. Agora, queridos, a promessa de Deus é o próprio sonho dele para nós.
A promessa de Deus são os planos dele para nós. E é interessante quando nós olhamos para a vida de José, nós vemos sempre a mão de Deus evidente em cada momento, em cada cena dessa vida, né, que é contemplada assim como um filme, mas aconteceu. E aí Deus prevaleceu na vontade dele sobre a vontade das pessoas. No final da vida de José, nós vemos que Deus restaura a vida dele. Ele tira José da onde estava e constrói ali um herói. Através de José, da aliança que ele tinha com José, ele forja ali e salva uma família. Que a família de José foi salva porque José estava lá no Egito e pôde fornecer o alimento para aquela casa. E ele cria também uma nação, porque José, ele perfaz também um dos 12 filhos de Jacó. Ou seja, os filhos de Jacó passam a formar uma nação, que é uma bênção para o mundo. Pastor, mas será que eu tenho parte nisso? Será que eu tenho parte nisso? Será que essa herança eu posso tomar para mim também? Será que isso não é algo que passou lá no Velho Testamento? Será que isso não é somente uma história contextualizada com aqueles homens, os patriarcas, o bisneto de Abraão? Será que isso não foi específico na vida de José? Queridos, eu quero te falar nessa noite, se você não abrir essa Bíblia, e de Gênesis a Apocalipse, você não entender que essa palavra é para você, querido, então não há razão de você abrir. Essa palavra é para nós. Nós somos o povo de Deus, nós somos Israel de Deus, nós em Cristo Jesus fomos enxertados da descendência na semente de Abraão. As mesmas bênçãos de Abraão estavam ou estão sobre nós. Você crê nisso? E o mais interessante é que José, ele teve sempre os seus olhos no Senhor. José havia herdado uma bênção. José sabia, porque o povo hebreu era um povo que mantinha a tradição oral. Ele mantinha as tradições. Então a história era passada de pai para filho. Certamente Abraão contou a Isaac, Isaac a Jacó, Jacó contou a José os feitos, contou a José os pactos, contou a José as alianças, contou que ele tinha uma herança. E quando nós olhamos para o Senhor como José olhou, e olhamos e entendemos que também herdamos a bênção da aliança, isso nos faz pessoas especiais aos olhos de Deus. Isso nos faz pessoas especiais aos olhos de Deus. Sabe, uma das coisas perniciosas que nós temos na nossa caminhada cristã é exatamente isso: esquecermos que nós somos filhos, esquecermos que nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, e tudo aquilo que Jesus conquistou é nosso direito, é nossa herança. E os propósitos de Deus não vão morrer na nossa vida, porque são os sonhos de Deus. A promessa é o sonho de Deus para nós. Então que nós andemos de modo digno, olhando para o alto, olhando para o Senhor, sendo fiel ao Senhor, assim como José foi. E quando nós olhamos José, olhamos ali Cristo. Quando olhamos para a vida de José, olhamos para a vida de Jesus também. Porque José se constitui uma das ilustrações mais ricas de Jesus no Velho Testamento. José é semelhante a Jesus porque ele foi amado, muito amado pelo seu pai. E você também é muito amado pelo seu pai. José foi semelhante a Jesus porque ele obedeceu ao seu pai. Ele só saiu da barra do seu pai ali para ir até o campo, e foi longe. Ele foi a Siquém, ele saiu de uma região e foi a Siquém. Depois ele foi para Dotã,
você estudar geografia bíblica, é longe, porque ele era obediente. Ele parecia com Jesus porque ele foi rejeitado também por seus próprios irmãos e vendido como escravo. Ele parecia com Jesus porque ele foi acusado falsamente e castigado injustamente. Ele foi parecido com Jesus porque também ele foi elevado de um lugar de sofrimento para um trono de poder. Então, se José se parecia com Jesus, nós, que hoje temos o próprio Cristo em nós, hoje que nós temos a própria essência de Deus em nós, hoje que nós temos o próprio Espírito Santo em nós, nós podemos ser parecidos com Jesus, nós somos parecidos com Ele. A única diferença de José e Jesus, ou das maiores diferenças, né? Não a única, né? É claro que Jesus, mas uma das diferenças maiores que existe é porque José, a Bíblia diz lá em Gênesis 50 que ele morreu. E Jesus, ele morreu e ressuscitou. Amém? E eu queria que você ficasse de pé nesse lugar, ficasse de pé aí, porque Deus cuidou de tudo na vida de José. Deus cuidou para que ele fosse vendido a um dos oficiais de Faraó. Deus atentou para o caráter e a conduta de José e fez dele uma bênção. Deus colocou pessoas à volta dele, que poderiam ser pessoas, e que foram pessoas, que foram usadas para um plano muito maior. Às vezes existem pessoas à sua volta, e eu estou falando aqui de pessoas boas e pessoas que não são boas, à sua volta, mas se você é fiel, como José, se você tem crido na promessa, você primeiro se vê como filho, você se vê como um filho amado, como José se via assim, você tem a certeza de uma herança, você tem sonhos, você sabe que em todas as coisas que você passar, todas elas, você é mais que vencedor, você sabe também que todas as coisas cooperam para o seu bem, então você vai reconhecer que todas as pessoas que estão ao seu redor, elas são pessoas que Deus vai usar para que se cumpra o sonho dele na sua vida. Então cuidado, quando você começar a amaldiçoar certas situações ou certas pessoas, não faça isso, porque aquela pessoa pode ser um instrumento de Deus. Pastor, uma pessoa má pode ser um instrumento de Deus para te aperfeiçoar, para te lapidar, para você ser mais dependente dele, para você não esperar, como nós lemos no Salmo 146 no início, nós não esperamos em príncipe, nem em filho de homem, porque eles vão voltar ao pó da terra, mas a nossa confiança está no Senhor. Deus pode colocar pessoas assim ao seu redor para que você dependa exclusivamente de Deus. José esperou no Senhor, e ele alcançou a promessa. Então, querido, espere no Senhor, persevere, continue sonhando, não tire os seus olhos do autor e consumador da fé. Ainda que venha da direita e da esquerda, pessoas se levantando, lá vem o sonhador, pessoas levantando e falando, vamos matar os sonhos dele, vamos levar ele para uma cisterna, vamos acabar, para ver o que vai dar esses sonhos que ele tanto fala. Seus olhos estão em Cristo, querido, e lembre que a sua esperança vem dele, e que essas pessoas, na verdade, você ainda vai ser usado para abençoá-las em nome de Jesus, principalmente se elas forem da sua casa, principalmente se elas forem da sua parentela, principalmente se elas forem chegadas. Você vai ser um instrumento de Deus para abençoar essas vidas,
E vai haver transformação nessas vidas em nome de Jesus, querido. Porque Deus tem uma aliança com você. Talvez Deus não tenha aliança com aquela pessoa que ainda não tem entendimento, está na ignorância, mas Deus abriu os seus olhos espirituais, abriu a sua boca para que você seja a própria boca dele ali naquele lugar. Então você vai perseverar e vai ter uma disposição necessária também. Permaneça com seus olhos fechados. Você vai ter uma disposição no seu coração também, como de José. José, aleluia, ele tinha todos os motivos para ser uma pessoa recalcada. Ele tinha todos os motivos para ser uma pessoa traumatizada. Ele tinha todos os motivos para ser uma pessoa mal resolvida. Ele tinha todos os motivos pela vida dele, principalmente enquanto ele passou as piores situações. Ele tinha motivos para querer vingança. Ele tinha motivo para exigir de Deus uma justiça que consumisse todas as pessoas que um dia tinham maltratado ele. Mas sabe, ele se pareceu ainda assim com Jesus, quando Jesus falou ali na cruz aos seus algozes: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Quando José recebeu os seus irmãos, mesmo ali naquele momento de comoção, depois ele não aguentou, ele se revelou aos seus irmãos, ele abraçou, ele pediu para ver o seu pai, e ele abraçou, e ele perdoou os seus irmãos. Precisa haver uma disposição no seu coração para perdoar, porque você não sabe se Deus está articulando pessoas para que essa bênção chegue na sua mão, e você seja não uma pessoa traumatizada, recalcada, mas que você seja uma pessoa forte, lapidada, cheia de Deus, cheia de experiências com Deus, dependendo única e exclusivamente dEle, e tendo firmeza de caráter até o ponto de falar: eu perdoo. E como que nós vemos, além da cena do perdão de José com os irmãos, sabe como nós vemos? Nós vemos quando nascem os filhos de José, Manassés e Efraim. Manassés significa esquecer, aleluia. Efraim significa 2 vezes próspero. Então, querido, preste atenção que eu vou te falar nessa noite, porque hoje Deus vai estabelecer um novo momento na sua vida espiritual, baseado nessa aliança que Ele tem com você, porque você vai assumir essa postura agora em nome de Jesus. Você vai gerar nesta noite Manassés, esquecer, perdoar, não levar mais em consideração, não ficar mais preso no passado, porque você em Cristo, você é uma pessoa bem resolvida, porque em qualquer situação, você é mais que vencedor. Você não tem tempo para perder com ressentimento. Gera Manassés, perdoa, porque quando isso acontecer, e essa palavra profética sobre a sua vida, debaixo dessa aliança, você vai gerar também Efraim. É porção dobrada de Deus sobre a sua vida, 2 vezes próspero, 2 vezes próspero. Se Jacó na sua infância e na sua adolescência, início da sua juventude, José, aliás, viu a prosperidade na casa do seu pai porque ele era rico, mas eu vejo aqui simbolicamente, ao gerar Efraim,
2 vezes próspera, porque ele tinha alcançado 2 vezes mais a prosperidade de Deus. E é isso que você vai alcançar nele. Eu queria chamar os diáconos da igreja aqui à frente, os diáconos. Os diáconos se posicionem aqui, todos os diáconos aqui à frente. A pastora Ana Cláudia vai ungir as mãos dos diáconos. Unge ali, pastora. Os diáconos, as diaconisas vão ficar aqui à frente. A pastora vai ungir as mãos dos diáconos. Você vai sair do seu lugar. Você vai sair do seu lugar. E vai vir dizendo: eu tenho uma aliança com Deus. Deus tem uma aliança comigo. A mesma bênção de Abraão, a bênção de Isaac, a bênção de Jacó, a bênção de José, ela está sobre a minha vida. E eu tomo posse dela agora. E eu recebo essa unção agora. Essas pessoas não são pessoas assim, são homens e mulheres como você. São homens e mulheres como você. Mas quando elas se colocam aqui diante do altar de Deus, com o coração disposto a te abençoar, Deus toma cada uma delas agora. E no símbolo, de forma simbólica, o óleo que representa o Espírito, eles vão ungir a sua vida. Vão ungir a sua vida. Porque você tem uma aliança. Você já tem uma aliança. Aqueles que estão em Cristo já têm uma aliança. Amém? Saia do seu lugar agora e receba essa unção aqui. Mas vem declarando essa verdade: eu tenho uma aliança com Deus. Deus tem uma aliança comigo. Eu sei que a mesma bênção de Abraão, Isaac, Jacó e de José está sobre a minha vida. Eu sei que essa unção está sobre a minha vida agora. Eu sei que eu tenho herança. Eu sei que eu tenho promessa. Eu sei que eu posso ser curado nesta noite. Eu sei que eu posso ser renovado nesta noite. Eu sei que eu posso ser restaurado nessa noite. Eu sei que nessa noite o Senhor pode libertar, Deus, do vício. Eu sei que o Senhor pode libertar, Deus, a minha casa da escravidão. Eu sei porque é uma herança, há uma promessa sobre a minha casa, sobre a minha vida. Eu sei. Abra os seus lábios, querido. Mesmo você que está esperando ainda para orar, vai orando, vai declarando isso, vai chamando a existência essa verdade na sua vida, vai chamando essa realidade espiritual, vai chamando a existência essa realidade sobre a sua vida nessa noite. Deus tem uma aliança. Deus tem uma aliança. Por causa dessa aliança você se torna uma pessoa especial aos olhos de Deus. Você é amado pelo Pai. Seja obediente à sua vontade. Espere, aguarde, perseverante, com disposição no seu coração de obedecer, de perdoar, de tomar posse em atitude de fé. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, recebe agora. Recebe agora. Recebe agora. Recebe agora. Recebe agora em nome de Jesus. 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 Você tem uma aliança. Você tem uma aliança. Você tem uma aliança. Você tem uma aliança. Vou confiar na nossa aliança. Aliança de amor é o abraço de Deus em mim. Aliança de amor é o que Cristo sofreu por mim. Quando fraco estou, Tu és forte pra me levantar.
nossa aliança não passará. Aliança de amor é o abraço de Deus em mim. Oh, aliança de amor é o que Cristo sofreu por mim. Quando fraco eu estou, Tu és forte pra me levantar. Se tudo acabar, nossa aliança não passará. Que foi feita com Deus. Mesmo quando meu mundo parece acabar, quando os sonhos se frustram, vou confiar na nossa aliança. Tenho uma aliança. Abra os seus lábios, querido. Vai abrindo os seus lábios. Vai cantando essa canção. Vai orando ao Senhor, ao Deus de aliança, o Deus de promessa. Mesmo quando meu mundo parece acabar, quando os sonhos se frustram, confie no Senhor. Confie no Senhor. Na nossa aliança, aliança de amor é o abraço de Deus em mim. Aliança de amor é o que Cristo sofreu por mim. Tu és forte pra me levantar. Se tudo acabar, nossa aliança não passará. Aliança de amor é o abraço de Deus em mim. Aliança de amor é o que Cristo sofreu por mim. Quando fraco estou, Tu és forte pra me levantar. Se tudo acabar, nossa aliança não passará. Aliança de amor é o abraço de Deus em mim. Ele quer te abraçar. Aliança de amor é o que Cristo sofreu por mim. Quando fraco estou, Tu és forte pra me levantar. Se tudo acabar, nossa aliança não passará. Se tudo acabar, nossa aliança não passará. Continue orando, querido. Continue abrindo seus lábios, trazendo à existência aquele sonho. O seu sonho é importante para Deus, porque Ele mesmo colocou no seu coração. Não desista dos seus sonhos. Não desista dos seus sonhos. Sonhos de Deus. Sonhos de Deus. Ele vai contemplar o que está no seu coração.
se agrade do Senhor, essa vontade de Deus para nós em Cristo Jesus, em todas as coisas, em todas essas coisas, quer seja perseguição, quer seja tribulação, quer seja perigo, espada, nudez, fome, frio, não importa, Deus está do seu lado, Deus está com você. Ele tem uma aliança de amor, Ele tem uma aliança, aleluia, aleluia, aleluia. Aliança, Deus de promessas, oh, aleluia. Deus que não é homem pra mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Cante, querido. Posso até chorar, Quem sabe, mas a alegria vem de manhã. o seu choro está terminando, querido. És Deus, A alegria do Senhor e não de longe. está vindo na sua vida. Nunca mudaste, tu és fiel. Ele é um Deus fiel. Se você crê nisso, adore-o nesta noite. Deus de aliança, Tu és um Deus de aliança. de promessas. Tu és um Deus de promessas. Deus que não é homem, Ele não mente, Ele não se arrepende. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Teus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Teus olhos vão ver o impossível acontecer na sua vida. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança. Diga isso, querido. De promessa. Deus, que não é homem, Ele não pode mentir. Ele não pode se arrepender. Tudo pode passar, Não há nada tudo pode que Ele não mudar, possa mudar, mas tua palavra porque a palavra dele vai se cumprir, vai se cumprir, vai se cumprir, vai se cumprir.
Deus que não é homem mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Oh, aleluia, aleluia. Oh, Tu és o nosso Deus, não há outro Deus além de Ti. Nós Te amamos, Senhor, nós Te adoramos, Senhor, nesta noite, porque o Senhor fez a promessa, o Senhor nos deu herança em Cristo, Senhor. O Senhor mudou a nossa história, fomos enxertados na descendência de Abraão, somos o Teu povo, temos direito à herança, mas nós queremos ser fiéis a Ti, queremos ter um coração como o de José, que esteve debaixo da aliança, mas que tinha um caráter irrepreensível, obediente, acreditou, creu, perseverou e sonhou os seus sonhos, e disse no seu fim, no fim da vida de José, ainda disse: vós na verdade intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Vós na verdade intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Deus está tornando maldição em bênção nesta noite. Aleluia! Deus está tornando uma situação totalmente adversa em algo poderoso na sua vida. Deus está tornando o mal que era contra você, tornando em bem, em bênção, em unção, em poder na sua vida, o milagre na sua vida. E se você crê e toma posse disso nesta noite, você vai aplaudir o nome do Senhor, o Deus de promessa, o Deus de aliança, o Deus de Abraão, de Jacó, o Deus da sua vida. Aleluia, 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 aleluia. Nós vamos dar a bênção apostólica. Domingo, querido, nós temos a escola bíblica dominical às 8h30. Vai ser a primeira aula assim com conteúdo, né? Porque a primeira aula, a aula inaugural, nós passamos assim o panorama da escola. Então não perca, domingo que vem, 8h30 da manhã, nós estaremos aqui para aprender a palavra de Deus. Nós estaremos na escola bíblica dominical. Às 10 da manhã teremos o culto, Manhã com Deus, não é? Na sequência, né? Terminaremos a escola bíblica, entraremos no culto Manhã com Deus às 10 horas, e às 7 da noite nós teremos o culto de celebração. Esteja convidando as pessoas. Eu creio que Deus vai fazer esse final de semana também algo tremendo aqui, assim como foi o final de semana passado. Amém? E Ele conta com você para convidar, para trazer pessoas que tanto precisam ouvir a palavra de Deus. Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e a doce consolação do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus hoje e para sempre. Amém e amém. Ali você está vendo então também um evento dos juniores, né? Você possa estar ligado nisso, né? Você que é pai, tem um filho junior, você possa levar, né? Enviar o seu filho para esse acampamento, né? Que vai ser uma bênção, acampamento de adolescentes e juniores, chamados para vencer. Amém? Vai ser lá na Manaim e vai ser uma bênção. Deus abençoe a todos, vão na paz, em nome de Jesus.
Ah, nós temos também a galinhada, estava esquecendo, galinhada, domingo, R$5. Galinhada dos Jovens Profetas 3. Amém? Então os Jovens Profetas estão promovendo essa galinhada, R$5. O convite você adquire com o Hudson. Dá um glória a Deus aí, Hudson aí. Ali, ó, aquele varão jovem, bonito, cheio do Espírito Santo. Vai lá, compra logo o seu ingresso, porque senão vai ficar sem.